Não se esqueça de se inscrever no canal Alegria Transformadora. Curte e compartilhe nosso vídeo. No Salmo 30, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o que significa isso para quem chora há dias, meses ou anos? A verdade é que a alegria que Deus oferece não é um alívio temporário, mas uma força que redefine a sua dor. Entenda a diferença entre a tristeza que nos paralisa e a alegria que nos liberta. A vida é um ciclo constante de altos e baixos, de alegrias e tristezas. Embora seja natural sentir dor e aflição, o Evangelho de Jesus Cristo oferece um caminho para que a tristeza não seja uma condição permanente, mas sim uma situação transitória. Como podemos, então, viver uma alegria que transcende as circunstâncias? A chave está em compreender a natureza da tristeza e da alegria, e em nos conectar com a verdadeira fonte de consolo. O poder transformador de Deus, o Salmo 56, verso 8, nos traz uma declaração profunda de Davi. Contaste-os, meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Essa passagem não deve ser interpretada literalmente, mas sim como uma expressão da certeza de que Deus não está alheio à nossa dor. Ele conhece cada passo da nossa jornada, cada momento de aflição e cada lágrima derramada. A menção de odre e lágrimas é uma metáfora poderosa. Na cultura antiga, o odre era usado para fermentar o suco da uva, transformando-o em vinho. O vinho, por sua vez, é frequentemente associado à alegria nas Escrituras. Assim como o suco é fruto do espremer das uvas, as lágrimas são fruto do esmagar das aflições em nossas vidas. A promessa implícita é que Deus tem o poder de transformar a tristeza em alegria, assim como o odre transforma o suco em vinho. Essa verdade é explicitada em outras passagens bíblicas. João 16, 20. Jesus afirma: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jeremias 31, 13. Transformarei seu pranto em júbilo, e os consolarei e lhes darei alegria em vez de tristeza. Essa transformação não é apenas uma substituição, mas uma mudança profunda. Deus não apenas nos faz parar de chorar, mas nos concede o riso, a alegria que vem de uma fonte superior. A missão consoladora de Cristo. Quando Jesus inicia seu ministério em Nazaré, ele lê a profecia de Isaías 61, 1, 3, afirmando ser o cumprimento dessa palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a consolar todos os que choram, a pôr sobre todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Jesus veio trazer consolo e alegria. Ele declara em Mateus 5:4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E em Lucas 6:21: bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. A promessa é clara: a tristeza será substituída pela alegria. O Salmo 126, 5, 6 reforça essa esperança. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Evangelho tem um poder consolador sobrenatural, capaz de transformar nossa realidade. Distinções cruciais. Tipos de tristeza e alegria para desfrutar. Plenamente dessa promessa, é fundamental reconhecer que existem diferentes tipos de tristeza e alegria. A Bíblia não se contradiz. As aparentes contradições surgem quando não distinguimos os contextos. Tristeza que Deus não ouve. Em Malaquias 2:13, Deus expressa que não ouve o choro e os gemidos de seu povo, e o versículo 14 revela o motivo: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Este tipo de choro não é de arrependimento, mas de remorso. É a lamentação pela consequência do pecado, não pela quebra do princípio ou da conexão com Deus. Exemplos bíblicos incluem Esaú, Gênesis 27:38 e Hebreus 12:17.
Ele chorou amargamente ao perder a bênção, mas não encontrou lugar de arrependimento. Sua tristeza era pela perda, não pelo erro. Saul preocupava-se com a honra diante do povo, não com sua infidelidade a Deus. Judas, após trair Jesus, sentiu remorso e se enforcou, demonstrando uma tristeza que não levou ao arrependimento transformador. Deus não é refém de um choro que busca apenas aliviar as consequências do pecado sem um verdadeiro quebrantamento. Tristeza que Deus transforma. Por outro lado, o choro de Davi em Salmos 51:11, não retires de mim o teu espírito, nem tampouco a alegria da tua salvação, mostra uma preocupação genuína com a conexão com Deus. Pedro chorou amargamente após negar Jesus, mas seu choro era de arrependimento, levando à restauração. Ezequias, 2 Reis 25. Ao ser confrontado com a morte, chorou e orou, e Deus ouviu suas lágrimas, acrescentando-lhe anos de vida. Seu choro foi uma expressão de fé, transferindo a impossibilidade humana para a capacidade divina. Ana, após anos de esterilidade, chorou no templo em oração, e Deus a atendeu, revertendo sua condição. Davi em Ziclag, 1 Samuel 36. Após ter sua cidade destruída e sua família levada cativa, Davi e seus homens choraram até não ter mais forças. Contudo, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, consultou-o e recuperou tudo. O choro, aqui, foi parte do processo, mas não o fim. O choro, biblicamente, é uma situação, não uma condição permanente. É um desabafo legítimo da dor, mas não deve nos paralisar. O processo de transformação, entendimento e revelação. Salmo 35 diz: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta passagem não é literal, mas simbólica. A noite representa a ignorância, a falta de entendimento, enquanto a manhã representa a luz da revelação divina. O choro prevalece onde há ignorância da palavra de Deus. A alegria vem quando a luz, a revelação, entra. É por isso que passagens como Efésios 4:18 falam de pessoas com o entendimento entenebrecido, e Efésios 1:17-18 ora por um espírito de revelação, para que os olhos do coração sejam iluminados. A transformação da tristeza em alegria não é apenas uma mudança de circunstância, mas muitas vezes uma mudança interior em meio à circunstância. Jesus no Getsêmani, ele clamou e chorou pedindo que o cálice de sofrimento passasse. Deus não removeu o sofrimento, mas o fortaleceu para enfrentá-lo. Hebreus 5:7-9 afirma que Jesus aprendeu a obediência através do que sofreu e foi aperfeiçoado. Sua oração não era para escapar da cruz, mas para suportar a agonia de enfrentá-la. Deus pode mudar as circunstâncias externas, e frequentemente o faz. Mas há momentos em que ele nos muda no meio da circunstância, e só depois, às vezes, a situação externa também se altera. Isso nos leva a uma verdade fundamental. A alegria verdadeira não depende apenas de um cenário favorável. A fonte da verdadeira alegria, quando Jesus disse: para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. João 15:11. Ele fez uma distinção. A alegria humana natural, que vem das circunstâncias, como o nascimento de um neto ou sucessos na vida, nunca será completa sem a alegria que vem dele. Salmo 16:11 declara: na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita, delícias perpetuamente. A mais completa e plena medida de alegria se encontra na presença de Deus. E essa alegria é permanente, diferentemente dos prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11:25. O apóstolo Paulo exemplifica essa alegria em Filipenses 4:11-13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não dependia de circunstâncias favoráveis para estar contente. Sua alegria vinha de Deus, sua fonte de força. A primeira geração de apóstolos vivia essa alegria sobrenatural. Atos 5:41.
narra os apóstolos saindo do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses 1:6, Paulo afirma que eles receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Há uma unção de alegria, Hebreus 1:9, um óleo de alegria que Deus nos concede. Essa alegria é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, e é parte do reino de Deus. Romanos 14:17. Não é meramente circunstancial, mas emana da nossa conexão com Deus. O caminho para a alegria, inabalável, para experimentar essa alegria que transcende as circunstâncias, precisamos reconhecer que o choro é legítimo, mas transitório. Como Jesus chorou por Lázaro antes de ressuscitá-lo, temos o direito de expressar nossa dor. Mas o choro deve ser uma situação, não uma condição permanente. Buscar a revelação da palavra. A luz da palavra dissipa as trevas da ignorância, transformando nossa perspectiva e, consequentemente, nossa emoção. Conectar-se intencionalmente com a fonte de alegria. A maior alegria em nossa vida não deve ser circunstancial, mas a alegria da nossa salvação, a conexão com Deus. Jesus instrui em Lucas 10:20. Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. A alegria em Deus nos permite ter grande alegria mesmo em várias provações. Tiago 1:2-4. Porque a prova da fé produz perseverança e integridade. Essa alegria não vem do processo doloroso, mas da antecipação do resultado em Deus. Conclusão. Uma alegria que perdura nós, ainda viveremos momentos de tristeza e luto. Romanos 12:15 nos orienta. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. O choro ainda será parte da nossa experiência. No entanto, o choro não deve ser uma condição. A vida é cíclica e as circunstâncias podem nos tocar. Mas, assim como Paulo, precisamos aprender a viver contentes em qualquer situação. Se a alegria circunstancial é como a gasolina, a alegria espiritual, que vem da nossa conexão com Deus, é um combustível de maior octanagem, que nos move mesmo quando tudo ao redor parece falhar. É crucial viver uma conexão diária e contínua com Deus, não apenas em um culto semanal. Orar sem cessar significa permanecer conectado o tempo todo, permitindo que Deus nos sustente, nos direcione e preencha nossa vida com uma alegria sobrenatural. Feche seus olhos por um instante. Pai, oramos com aqueles que nos ouvem. Cremos que o Senhor quer nos dar mais do que informações, quer nos dar uma direção e um estilo de vida. Cremos que o Senhor quer nos dar mais do que um fôlego motivacional. Oramos por um despertamento espiritual e que o poder do Teu Espírito Santo, o Consolador, se manifeste agora na vida de todos que estão enfrentando dor e tristeza. Não oramos apenas para que o choro cesse, pois sabemos que o consolo é mais do que isso. Oramos para que o riso chegue. Oramos para que as trevas da ignorância sejam dissipadas, não apenas pela orientação da Tua palavra, mas pela revelação e aplicação prática do Teu Espírito em cada coração. Oramos por um sopro de vida dos céus. Oramos que o Senhor reacenda essa chama da alegria. A alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação. Toca as nossas vidas, clamamos em nome de Jesus. E porque cremos que o Senhor nos ouve, nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor, não só pelo que farás agora, mas a partir de agora. Bendito seja o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Se inscreva no canal Alegria Transformadora, curte e compartilhe nossos vídeos.